Bom, então boa tarde a todo mundo aí. Ainda tem algumas pessoas para entrar, mas eu acho que nós já podemos começar, até porque hoje e na próxima semana, na verdade, nós temos um inconvenientezinho aí, que eu tenho um mini curso que eu estou dando para a SBQ e começa às 5 no horário do fuso de Brasília. Eu não atentei para isso quando eu combinei com o horário com eles e, na verdade, às 4 horas aqui, então meio que pega um pedaço da nossa disciplina. Como eu preciso de um tempo para me recuperar, porque esse mini curso vai até a noite, né? Eu não consigo ficar 5 horas seguidas falando, então essa semana e na próxima a gente vai ter uma aula um pouquinho mais curta, tá? Mas Sem problema, como, nós, professor. como nós temos 10 semanas de atividade em sala de aula, eu acho que isso não vai afetar a nossa capacidade de ver a ementa como um todo. Tá? A gente vai conseguir ver tudo que foi planejado. Eu queria começar a aula de hoje só fazendo um exercício aqui para aqueles que têm memória curta ou para quem não teve a oportunidade de acompanhar a aula da semana passada e ainda não viu o vídeo, pegando aqui um breve apanhado dos aspectos mais importantes que nós discutimos na semana passada. Então, nós começamos definindo o que seria o pensamento científico e a forma que a gente tem de acessar o pensamento científico através de um método, né, que a gente chama de método científico. Eu apresentei na ocasião esse slide para vocês quando discutimos o fato de que os modelos são continuamente aprimorados a partir de observações do mundo natural e da sua comparação com aquelas previsões feitas pelos modelos vigentes, né, pelos famosos paradigmas. Quando, eventualmente, alguma observação escapa à previsão do modelo, esse modelo terá que ser, no mínimo, reformulado. Então, existe um estudioso da filosofia da ciência, chamado Karl Popper, alguns de vocês devem conhecer alguma obra dele, que fala que a única coisa definitiva em ciência é a refutação de uma teoria ou modelo. Então, todos os modelos são provisórios, até que se prove ao contrário, mas uma vez que um modelo tenha sido abandonado, e aí vocês contem isso para os colegas terraplanistas, né, que vocês eventualmente conheçam, tem o infortúnio de conhecer, contem para eles, expliquem para eles que uma vez que um modelo é abandonado, não se pode resgatá-lo, porque a ciência sempre anda para frente. Né? A ideia é que a gente vá reformulando os modelos no sentido de aprimorá-los, e não abandonar o modelo vigente por algo que já foi completamente superado. Depois, eu discuti um pouquinho com vocês o processo de construção do conhecimento científico. É difícil, nós estamos numa condição que tem algumas pessoas que realmente a gente tem que cortar relações para viver bem até, né? Então não tem que ficar discutindo o tempo inteiro. Então, quando a gente aplica esse método ao mundo prático, né? Que uma das coisas que a gente discutiu também é que uma característica inescapável do conhecimento científico é que ele é compartilhado, é um conhecimento comunitário. Então, para que um determinado conceito, uma ideia, uma afirmação faça parte do rol dos conhecimentos científicos, ela tem que ser aceita por uma comunidade, tem que ser consensual, pelo menos naquele momento. E isso implica que as ideias em ciência têm que ser divulgadas por uma comunidade, tem que ser consensual, pelo menos naquele momento. E isso implica que as ideias em ciência têm que ser divulgadas e expostas à apreciação de terceiros, né? Então, esse slide eu acho que ilustra bem isso. Nós temos uma dúvida, um problema, uma questão que se impõe a partir da comunicação. Ali tem dois sujeitos dialogando, mas o diálogo não precisa ser necessariamente pessoal, pode ser, por exemplo, a partir da leitura de uma obra, como um artigo científico, um livro. Fato é que a gente sempre se baseia
na visão de mundo dos nossos contemporâneos para que as questões da ciência emerjam desse caldo cultural. E é bastante comum, inclusive, que uma coisa que eu comentei rapidamente na semana passada, né? Eu tomei cuidado de não falar tudo que eu preciso falar, porque a gente vai rever alguns aspectos que a gente tem discutido ao longo do semestre, então, para não ficar cansativo, eu tento abordar outros, dar um enfoque um pouco mais superficial da primeira vez que uma ideia é apresentada e depois aprofundá-la. A gente falou um pouco da corrida pelo conhecimento e é literalmente aquilo, né? Quer dizer, é claro que as pessoas não estão correndo na pista, mas existe uma urgência na divulgação de qualquer resultado em ciência, porque como as pessoas estão expostas aos mesmos conhecimentos, né? Ao mesmo corpo de conceitos, fatalmente as pessoas vão ter ideias muito parecidas. E isso significa que alguém do outro lado do mundo, fora do seu conhecimento, fora do alcance, da capacidade de colaboração, pode estar pensando um trabalho de pesquisa que é virtualmente idêntico ao seu. Todo mundo que tem um mínimo de experiência em ciência já se deparou com casos como esse. Eu, por exemplo, eu já tive uma pesquisa que estava em vias de publicação e que teve que ser engavetada porque um grupo de sul-coreanos foi um pouquinho mais rápido. Aí você fala, mas como é que pode? As pessoas estão lendo os mesmos artigos, né? Ao mesmo tempo, expostas ao mesmo contexto social, cultural, histórico. Então é muito comum que essas ideias permeiem várias cabeças ao mesmo tempo, tá? Bom, depois que essa dúvida surge do diálogo ou da leitura, muitas vezes nós temos um processo árduo de conseguir financiamento, demonstrar a uma comunidade de especialistas que aquela dúvida de fato é relevante, e às vezes depois de meses, anos de batalha para esse financiamento, nós conseguimos o recurso para que isso se torne um trabalho no mundo real, ou seja, eu posso ir para o laboratório e testar aquela ideia que originalmente ocorreu só na minha cabeça, ou na cabeça de, sei lá, minha e de um grupo de colegas. Isso é colocado num padrão, né? Vou mostrar aqui o terceiro elemento visual aqui em cima. Isso é colocado num padrão que requer um certo rigor, né? Que estamos discutindo ao longo dessa disciplina, na forma de um artigo científico. Então, é o veículo por excelência para a gente divulgar os nossos resultados. É uma proposta de publicação que segue certas normas, certos rituais. Uma vez que esse documento está preparado, ele é submetido ao editorial de um veículo de publicação, que é um periódico, define-se o futuro dessa publicação, e eu mostrei alguns dados para vocês, né? Na maioria das vezes, a primeira versão dessa proposta ela é rejeitada, o que faz com que a gente tenha que reformular, que tenha que obter mais dados, mas, via de regra, essa crítica exercida ela é importante para melhorar a qualidade do discurso que a gente usa nesse documento. Vamos dizer aqui que nós estamos com sorte, eventualmente nós conseguimos publicar aquela ideia, né? Geralmente aqui, entre essa etapa e essa etapa, passam-se seguramente vários meses, às vezes alguns anos. Né? E aí, finalmente, nós atingimos o objetivo? Não, certo? A ideia é que esse conhecimento seja compartilhado, comentado, criticado, escrutinado, né? E aí nós dependemos, para de fato alcançar o objetivo final, nós dependemos de uma discussão com a comunidade científica, pelo menos aquela que está interessada especificamente naquele trabalho. Eu acho que eu falei até com um pouco mais de detalhes, né, sobre esse slide do que o que eu havia comentado na semana passada. Depois eu usei essa figurinha para ilustrar aqui esse processo. Quer dizer, todas as etapas. Primeiro, o processo criativo de ter uma ideia inovadora é árduo, não é uma coisa que surge na nossa cabeça do dia para a noite. Depois nós temos um processo de comparação
dessa ideia com o que existe na literatura. Muitas vezes nós temos uma ideia que aparentemente é excepcional, mas alguém já teve. São raras as boas ideias que ainda por cima são inéditas, né? Então nós temos que nos debruçar, fazer um trabalho criterioso de busca na literatura para ver se ninguém nunca fez aquilo, porque senão nós estamos desperdiçando tempo e dinheiro. Então é um outro processo árduo. Depois, a obtenção do recurso que permite com que o trabalho experimental aconteça é um outro processo duro, particularmente no nosso país, né, em que os governos, de forma geral, dão pouca bola para o conhecimento científico. Converter esse conjunto de dados num discurso coerente é uma outra etapa que requer bastante empenho e informação. E depois a gente ainda tem, depois de tudo isso, nós ainda temos que passar por esse processo de arbitragem externa, em que nós vamos ser avaliados por alguém que nunca nos viu na vida e está avaliando basicamente a qualidade daquela peça específica sem conhecer nada desse histórico. Então, é por isso que muitos cientistas falam que cada artigo aceito num periódico de bom nível, né, que tem arbitragem internacional, é mais ou menos uma medalha, porque é um esforço bastante grande, contínuo e que perdura por um período de tempo bem amplo. Só que, para que tudo isso aconteça, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, o que eu trago para vocês de novidade a partir do slide 4 é que qualquer trabalho de pesquisa requer estrutura e, mais do que estrutura, uma estruturação do pensamento. As ideias não surgem simplesmente por acaso como elementos isolados, né? Então, toda conclusão de argumento, que seria o objetivo do trabalho, surge de uma estruturação desses aspectos do diálogo com a gente mesmo, né, com a nossa cabeça, e do diálogo com colegas, com a comunidade, eventualmente com a leitura do que está acontecendo dentro da nossa especialidade. Tá? Então, basicamente, nós vamos fazer um processo que é análogo àquele que é feito durante a validação dessa proposta de publicação que a gente chama de manuscrito, quando estamos ainda pensando sobre o trabalho. Nós temos uma ideia, a princípio é comum que essa ideia ainda não seja refinada, é alguma coisa, você sabe mais ou menos o que quer fazer, mas a forma como atingir esse objetivo é um pouco obscura, e aí nós fazemos uma etapa de julgamento interno, levando em consideração uma série de aspectos, como, por exemplo, eu tenho a capacidade de fazer aquilo? Essa proposta, ela é execuível do ponto de vista do que se conhece da ciência? Aí vamos pegar um exemplo bem banal aqui, mas se alguém disser assim, olha, eu vou te dar $1 trilhão para que você construa, Giuseppe, um buraco de minhoca e nos leve para o outro lado do universo. Não adianta, certo? Nós não dispomos de conhecimento científico no momento, de tecnologia para sequer vislumbrarmos como é que essas coisas aconteceriam. Então não adianta, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão da maturidade dos processos científicos. Então a gente tem que considerar tudo isso, né? De novo, vamos à literatura. Alguém já fez algo similar? Essa similaridade é tal que o meu trabalho perde relevância, porque vão dizer que eu estou fazendo uma pesquisa do tipo eu também, ou é algo de fato inovador? Além de tudo, ser inovador não significa que vale a pena. Tem que ser inovador e importante. Por exemplo, não existem carros de passeio de 5 rodas. Então, o fato de que a gente coloque uma quinta roda no meio do veículo é um aspecto inovador. Mas importa a quem? O que é que nós ganhamos com isso? Então, todos esses aspectos geralmente são, um cientista treinado, ele tem um checklist, né? Então, a partir daquela ideia que me ocorre, com base no que eu conheço, eu vou fazendo esses ticks, esse checklist, bom, alguém já fez, quem propôs, o que é que eu posso fazer diferente, aonde eu posso contribuir
dada a minha formação. Eu dei um exemplo bem absurdo dos buracos em minhoca, mas tem coisas mais próximas da nossa área que eu, por exemplo, como físico-químico, que trabalho com aspectos fundamentais da eletroquímica, tem um monte de coisas na química que eu não sei fazer. Eu não sei fazer síntese inorgânica, eu não sei fazer síntese orgânica. É lógico que são coisas mais próximas do meu dia a dia, porque eu tenho colegas com quem eu posso colaborar. Mas tem uma série de coisas na química que eu não me proporia fazer porque eu não sou capacitado para tal. Né? Então, todos esses aspectos têm que ter que ser considerados, e aí nós eventualmente chegamos a um refinamento daquela ideia original, né? Onde as coisas já estão mais ou menos amarradas. Essa primeira etapa da construção do pensamento científico é o que eu estou chamando aqui, e não só eu, tem uma série de estudiosos do processo de criação que chamam isso de contexto criativo. É quando a ideia ainda não saiu da cabeça ou do papel. Tá? Nós ainda não desenvolvemos um experimento sequer. A construção desse conhecimento se baseia unicamente em conceitos previamente aprendidos, que, a princípio, meio que garantem que a ideia não seja um absurdo completo, embora em pesquisa não exista nenhuma garantia. Mas convenhamos que alguém que vai te dar, por exemplo, R$500 mil para o desenvolvimento de um projeto, tem que ter muita crença de que você é capaz de chegar ao final daquela pergunta que você se fez com um resultado palpável, seja ele positivo ou negativo. Tá? Então, essa primeira etapa é o que a gente chama de contexto criativo ou contexto da criação. Vocês vão encontrar os dois termos dependendo do tipo de fonte que vocês consultem. Vamos pegar um exemplo para a coisa ficar mais palpável, em vez de trabalhar nesse campo do geral. Então, eu peguei algo que eu poderia estar fazendo, não faço, tá? Mas poderia estar fazendo, dada a minha formação. Então, vejam, o primeiro aspecto ali em cima é o contexto. Tá? É onde a gente vai demonstrar a relevância, a possível relevância do nosso trabalho. Existe uma relação entre a concentração de CO2 atmosférico e mudanças climáticas. Tá? E aí, essa correlação por si só, todo mundo mais ou menos já ouviu falar disso, mas mais importante do que isso, nós podíamos ter, por exemplo, mudanças climáticas para melhor. Só que não é o que os modelos apontam. Né? Com o aquecimento da temperatura média global, o que nós temos no horizonte, que já vem acontecendo uma velocidade crescente, é o aumento de catástrofes ambientais, danos à natureza, morte de animal por incêndio, áreas alagadas. Então, nada daquilo que se apresenta parece muito bom, até porque, geralmente, mudanças muito rápidas costumam ser catastróficas, certo? A diferença entre pousar tranquilamente, fazer uma boa viagem, chegar no aeroporto e virar pó numa viagem aérea é a velocidade com que o avião cai. Então, mudanças rápidas as derivadas rápidas são preocupantes, tá? Então, dado esse contexto geral, aí vamos para um outro aspecto que é um contexto mais específico de quem já se preocupou com isso, que existem formas, aí eu estou fazendo uma afirmação, baseada na literatura. Existem formas de capturar o CO2 atmosférico. Então, existe uma correlação direta a partir desse contexto que eu dei. Se eu diminuo as concentrações de CO2, eu minimizo a mudança climática e, eventualmente, posso conter os danos ambientais. Aí fica muito claro qual é o caráter social da pesquisa. Aqui nós temos um aspecto que é o que a gente chama de problema. Né? Então, se estivesse tudo... se nós já tivéssemos a tecnologia perfeita, eu não teria por que estar me preocupando com isso. Mas nós temos uma questão, problema aqui, que é o terceiro argumento, né? Que no entanto, essas formas de capturar CO2 atmosférico, elas minimizam o problema com relação ao ar, mas a conversão química a carbonato gera um rejeito, que é o próprio carbonato, e isso acaba acidificando
as fontes de água aonde eu vou descartar essa substância. Então, nós trocamos um problema. Vocês estão ouvindo uma moto acelerando aqui? Tem um cara que resolveu testar o motor da moto dele. Vizinho é uma coisa, é uma maravilha, uma das melhores coisas da vida. Então, nós trocamos um problema muito sério por um problema menos sério, mas que pode vir a se tornar sério no futuro, que é, e até pode ser, não ser sério no momento, mas se a gente começa a contaminar todas as nossas fontes de água, isso pode vir a ser um problema, inclusive, mais sério do que a questão atmosférica. E aí surge o diferencial da pesquisa, que é, se eu pudesse capturar o CO2 e, em vez de convertê-lo a carbonato, ele pudesse ser convertido numa matéria-prima que serve, por exemplo, para a indústria química ou para sistemas conversores de energia, isso não seria muito mais interessante? Então, vejam que eu parti de um contexto muito global que demonstra a importância para qualquer pessoa que já tenha escutado, sei lá, um programa de TV ou lido um jornal uma vez na vida, essa questão da mudança climática está na nossa cabeça o tempo inteiro. E aí você vai particularizando, dá para fazer um monte de coisa com relação aos danos ambientais, dá para fazer reflorestamento, dá para educar as pessoas, mas com base na minha formação, o que é que eu consigo fazer? Né? E aí, uma vez que nós particularizamos, nós chegamos àquela ideia refinada, que é a proposta desse trabalho fictício é a captura de CO2 e a sua posterior conversão eletroquímica a metanol. Metanol é um álcool muito simples, é o mais simples deles para os químicos aqui, sabem, que geralmente é obtido a partir de reforma catalítica de petróleo. Coisa não é uma coisa muito desejável. Então, em vez, a gente está, na verdade, pegando uma substância que seria um refúgio, que causa problemas ambientais, obtendo uma outra substância, que é um reagente de partida para uma série de reações industriais importantes, e ainda estamos evitando que essa substância seja obtida a partir de uma fonte geradora de mais dióxido de carbono. Tá? Então, vejam, todo esse contexto criativo, exatamente nessa sequência em que eu descrevi para vocês, poderia perfeitamente constar da introdução de um plano de trabalho, de um projeto de pesquisa e, eventualmente, se eu realizo a pesquisa, na introdução de um artigo, que é o que mais nos interessa nesse momento. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Ficam exemplos mais concretos. Então, o que é que eu queria deixar como mensagem para vocês aqui? É que esse tipo de processo criativo, ele é fundamental para que a gente saiba de onde está partindo e aonde quer chegar. Então, antes de pensar em fazer qualquer coisa no laboratório, nós temos que ter muito clara a ideia de que os experimentos desenhados por nós tem que ser experimentos que respondam a certas questões. Não pode ser simplesmente alguém chega para vocês, cientistas em formação, e fala assim, vai no laboratório e faz tal experimento. A Leidiane está presente aqui, ela acabou de ingressar no mestrado comigo e eu propus para ela uma roubada, né, Leidiane? Ela pode até dar o testemunho se quiser. Eu falei assim, como você já trabalha comigo trabalhou durante a graduação há alguns anos, o seu plano de trabalho você vai elaborar. Então, é lógico que isso é mais moroso do que se eu tivesse que fazer isso com base na experiência prévia que tenho, na literatura que conheço, mas esse processo de formação do cientista obrigatoriamente passa pela geração de novas ideias. Né? O cientista é, antes de tudo, um pensador. Qual é o problema do mundo que eu me proponho a resolver, ou pelo menos a mitigar? Tá? Uma pesquisa não nasce sem esse tipo de pergunta. Pessoal. Agora vem uma questão que eu queria provocar vocês um pouquinho, não é uma pergunta retórica, eu queria que vocês me dessem a opinião pessoal de vocês com base naquilo que vocês conhecem de ciência. Todo trabalho de pesquisa que a gente vai iniciar, ele requer uma hipótese?
Antes que alguém responda, para que vocês não fiquem inseguros, a hipótese é aquela tentativa de resposta, tá? Para a pergunta que eu me fiz. E aí, o resultado, o dado experimental, vai dizer se a resposta que eu propus faz sentido ou não à luz dos dados científicos. Alguém se dispõe a falar? Mas é claro que sim. Para você ter uma conclusão, você tem que ter uma premissa. E a hipótese é basicamente uma premissa. Alguém discorda do Ricardo? Todos concordam que toda pesquisa requer uma hipótese? Acredito que sim, que faça parte do processo, né, professor, de planejamento da pesquisa, da fundamentação da ideia que se deseja pesquisar. Mas não sei te dizer se seria uma condição para a pesquisa existir. Eu acredito que não. Acredito que a gente faça a hipótese, mas que não seja necessariamente uma condição para a pesquisa acontecer. Tá, então nós temos duas opiniões aí que são meio conflitantes. O William acha que não precisamos necessariamente de uma hipótese, enquanto que o Ricardo acha que toda pesquisa pressupõe uma hipótese. E por que isso é importante, gente? Por que alguém pode estar se perguntando, pô, Giuseppe falou, anunciou um curso de redação de texto científico e até agora ele está falando muito de metodologia da ciência, filosofia da ciência, porque essas coisas, elas se refletem naquela formatação que a gente vê no final quando vai ler um artigo. Tá? A gente pode até não conhecer as regras do jogo que está sendo jogado, mas essas coisas se refletem na estrutura do texto. Assim como no slide anterior, eu demonstrei para vocês que uma eventual introdução, pelo menos o que eu julgo que seja uma boa introdução para o tema de relação entre concentração de CO2 atmosférico e mudança climática global, uma boa introdução poderia ser aquela, desde que eu me dispusesse a reduzir CO2 por vias químicas. Que não é o caso, tá? Eu só não quis pegar um exemplo do que a gente faz no laboratório para fugir um pouco desse ranço que a gente fica quando a gente trabalha muito tempo com um determinado tema. Samira. Pode falar. Não estou te ouvindo. Pera. Você está com dois áudios ligados, não? Estou com problema de áudio. Agora dá para ouvir? Sim, perfeitamente. Tá. Eu penso que, atualmente, o que é a ciência, sobretudo voltada à parte de tecnologia, a gente trabalha com premissas, com hipóteses. Mas, por exemplo, quando eu penso na física do século passado, por exemplo, quando começaram a estudar efeito fotoelétrico, radiação de corpo negro, aquilo era mais investigativo no sentido de não se saber onde ia chegar. É isso? É isso. Exatamente. É quando você, hoje em dia, essa pesquisa utilitarista, né, que é assim, uma pesquisa que se destina a um produto, que para mim nem é um trabalho de pesquisa, a pesquisa se destina à investigação de um aspecto, não de um produto. Né? Isso aí é outra coisa. O que a gente chama de pesquisa aplicada, geralmente você tem, digamos assim, o objetivo final é a confecção, por exemplo, de um sensor. Então a pesquisa já nasce com uma hipótese. Agora, a questão que você levantou que é importante é, precisa? Toda pesquisa precisa? Isso foi uma pesquisa fundamental. Eu peguei dois exemplos aqui para que nós chegamos às conclusões de forma mais simples. Imagine o seguinte, eu pergunto para vocês, o primeiro exemplo, a primeira pergunta é, qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que está ou que já foi infectada pelo coronavírus?
certo? Essa pesquisa requer uma hipótese? Não. Eu poderia supor um número, mas depois eu vou provar para vocês que esse número não significa muita coisa. Agora, um outro tipo de pesquisa, ou um outro tipo de pergunta, melhor dizendo. Eu quero fazer um estudo para saber quais são as principais causas de estresse na população adulta do nosso país, que está representado por aquela menininha ali com a mão, aquela mulher com a mão na cabeça. Essa pesquisa requer hipóteses? Requer por causa do contexto. O que causa estresse em um tipo de população pode ser irrelevante em outra. O que, por exemplo, tira o sono de um europeu é irrelevante para um asiático. Exato, Ricardo. Os motivos que causam estresse numa determinada população podem ser tantos e tão variados que eu necessariamente preciso, dentro desse universo de possibilidades, eu preciso de eleger algumas, senão a pesquisa não terá fim. Certo? Imagine o seguinte, se eu tenho uma parcela muito pequena da população que se estressa pelo fato de que tem, sei lá, um joelho torto, ou que tem pelos no dedão do pé. Seguramente essa não é uma causa importante de estresse na maioria das pessoas, mas algumas certamente podem se sentir incomodadas com esses pequenos aspectos estéticos. Tem pessoas que pagam fortunas para mudar o formato do queixo, do nariz, dos seios, o ângulo da orelha, mas seguramente a maioria de nós não está muito interessada, não está muito se preocupando muito com isso. Então vejam que, como essa é uma pesquisa de caráter muito subjetivo, em que provavelmente vai envolver um questionário, se eu estou supondo que as pessoas sofrem, né, são submetidas a estresse por questões estéticas, o tipo de abordagem para essa pesquisa e até o tipo de indagação que eu vou fazer a esses sujeitos é completamente diferente, por exemplo, de se eu suponho que as questões socioeconômicas, essa sim, né, quando mexe no bolso, a grande maioria de nós está preocupada com um boleto para pagar, se o salário vai chegar no final do mês, com medo da economia degringolar e a gente perder o emprego. Então, isso afeta muita gente. Né? Vejam que esse tipo de preocupação e o tipo de indagação que eu vou ter que fazer ao sujeito da pesquisa é outro. Então, necessariamente, a pesquisa ela precisa nascer com hipótese. No outro caso, não. O que eu vou ter que fazer para saber se as pessoas têm coronavírus ou não, ou já tiveram, têm anticorpos? Eu vou ter que fazer a amostragem. Não dá para testar a população brasileira como um todo, porque dado o ciclo da doença, até eu chegar no último, pode ser que a resposta já tenha mudado. Então, eu vou ter que fazer uma pesquisa, assim como você faz uma pesquisa eleitoral. Eu vou ter que fazer uma amostragem em que as amostras escolhidas sejam representativas da população dentro de uma certa margem de confiança. Tá? Então, vejam que existem dois tipos de pesquisa. Existe uma pesquisa que, pelo menos para ser factível, ela necessita de uma hipótese. E aí, por que é importante a gente separar conceitualmente esses dois tipos? Porque a forma como eu vou desenhar o experimento, ela vai ser definida pela hipótese que eu avento, ou pelo conjunto de hipóteses. Voltando ao exemplo, se eu acho que a pessoa se estressa por questões estéticas, o meu questionário para ela, a forma como eu vou abordar é uma. Se eu acho que ela se incomoda, se ela se estressa principalmente por problemas econômicos, vai ser um outro tipo de indagação. Se eu acho que ela se estressa porque ela se sente cansada, porque está dormindo pouco, porque tem que trabalhar demais, porque tem filho na escola, porque o filho está ficando em casa por conta da pandemia, cada caso é um caso. Então, o que vai definir o delineamento experimental da minha pesquisa é essa hipótese. No segundo caso, independente do número que eu chute, se eu disser, eu acho que é 50%, eu acho que é 20%, não importa, isso é no máximo um chute, porque o que vai definir a forma como o experimento
será executado é a própria pergunta. Certo? Então, nós temos, conceitualmente, eu gosto muito de separar as pesquisas que requerem hipótese das pesquisas que não requerem. E por que que isso é importante a gente definir nesse momento? Porque na hora que a gente for redigir a nossa introdução, ela refletirá essa questão. A nossa pergunta, ela precisa de uma resposta que eu vou testar, ou ela é só uma pergunta e a resposta quem vai me dar é a própria execução do trabalho experimental? Tá? E aí, dentro das pesquisas que requerem hipótese, nós temos uma máxima, né, filosófica chamada navalha de Ockham, porque o sujeito que propôs chamava Wilhelm Ockham, eu acho que era um irlandês, se eu não me engano. E a ideia da navalha é justamente cortar aquilo que é desnecessário. Também é conhecido, dependendo de onde vocês vão consultar essa máxima filosófica, como o princípio da parcimônia. Tá? Que nada mais é do que uma hierarquia de hipóteses. Então, se eu vou gastar tempo, e no caso do Brasil especificamente, dinheiro público, para levar uma pesquisa adiante, eu tenho que hierarquizar as hipóteses e partir daquelas que são mais prováveis, pelo menos com base na minha experiência. Então, vamos imaginar que aquela questão que eu falei, pessoas que têm pelos no dedão do pé, provavelmente eu não vou conseguir um financiamento para testar se isso é causa de estresse, porque o número de pessoas preocupadas com isso é bem pequeno. É pouco provável, nessa hierarquia de hipóteses, que essa seja a maior causa de estresse entre os brasileiros. Seguramente o medo do Covid, o medo do desemprego, o medo da violência urbana, o medo de questões relacionadas com o meio ambiente, essas questões de saúde pública, elas são as maiores causadoras. Tá? Então, só com base, sem ser um especialista dentro da área, né? Eu estou falando como uma pessoa que lê coisas, vê no jornal e tal, mas qualquer um de nós é capaz de fazer esse tipo de inferência. Se eu disser, bom, dentro dessa área do conhecimento, o que é que você acha que é mais importante? Dá para a gente hierarquizar. E a gente faz isso, inclusive, esse teste das hipóteses, a gente faz isso na nossa experiência cotidiana. Quando você está, sei lá, tomando banho e a luz apaga, a primeira coisa que você vai testar, bom, o chuveiro esfriou também? Se esfriou, então não foi só a lâmpada que queimou. Se o chuveiro esfriou e a lâmpada continua acesa, provavelmente foi a resistência do chuveiro. Mas se os dois apagaram, aí você tem uma hierarquia de hipóteses. Eu vou testar o disjuntor da casa, depois eu vou testar o disjuntor geral do padrão, depois eu vou perguntar a um vizinho se acabou a luz na casa dele também. Ou pense num exemplo banal, você vai ligar o carro de manhã e ele não pega. O que é que você faz? Vê se tem combustível, vê se não é um problema na bomba de gasolina, talvez até antes, vê se a bateria está ok, né, se ela não morreu. Aí, depois que você corre nessa lista de prioridades, se você não consegue chegar a uma suposta hipótese, aí você chama um serviço especializado. Tá? Então, esse princípio da hierarquização de hipóteses é conhecido como navalha de Ockham. Então, vejam que nós acabamos definindo dois grupos aqui. Nós temos um grupo em que a ideia gera um problema a ser resolvido, digamos, um ponto aonde se quer chegar com a nossa pesquisa, que gera, por sua vez, uma pergunta, que não requer uma hipótese, então a estratégia experimental está diretamente vinculada à pergunta que se fez, e essa estratégia, eventualmente, gerará uma resposta, mas essa resposta não precisaria ter sido antevista. No segundo grupo de pesquisas, nós temos uma ideia que gera um problema, que gera uma pergunta, que requer uma hipótese, dada a complexidade dos elementos envolvidos na pesquisa, que, por sua vez, nos permite formular uma estratégia experimental para testar aquela ou aquelas hipóteses
Exatamente, Samira. A navalha de Ockham inviabiliza as teorias conspiratórias. É uma questão de probabilidade. Quão provável, né, é que todo aquele encadeamento de coisas aconteça. Mas eu acho que ficou bem claro aqui, né, a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. Tem muita gente, se vocês forem estudar, são textos que eu não recomendei aqui, mas alguém que esteja mais interessado a estudar metodologia do pensamento científico ou metodologia científica para textos que são mais voltados para a área de educação, vocês vão ver que existe uma categorização muito maior do que isso. E, a meu ver, ela não faz muita diferença para o nosso universo, especificamente, de engenheiros, químicos e físicos. Tá? O que a gente precisa definir agora é se a pesquisa requer essa resposta provisória ou não. Aquelas outras divisões, para ciências naturais, elas têm pouca importância. Tá? Vocês vão encontrar outras opiniões a respeito. Tem uma coisa que eu queria falar aqui, que é o seguinte: vejam que a pressuposição de uma hipótese obrigatoriamente implica uma relação de associação. Certo? Se eu suponho, por exemplo, que o estresse é causado por, sei lá, porque a pessoa está com medo de perder o emprego. Então existe uma associação entre o medo do futuro e o impacto que esse medo do futuro causa no psicológico no momento presente. Se vocês pensarem em outros exemplos, além do que eu dei na aula, vocês sempre vão chegar à conclusão de que quando eu estabeleço uma hipótese, ou seja, uma resposta, tentativa ainda que seja, para aquela pergunta, eu estou estabelecendo uma associação entre a resposta e a pergunta. Tá? Então, pesquisas que requerem hipótese geralmente são, na grande maioria das vezes, eu não consigo pensar em um exemplo que não o seja, são pesquisas de associação de variáveis. Tá? E as variáveis podem ser as mais diversas. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Isso pode, inclusive, eu trouxe um texto aqui que eu achei divertido, mas quando a gente está fazendo ciência a sério, a gente tem que ter uma noção bastante clara de qual é o tipo de associação que a nossa pesquisa permite prever, porque senão ela pode ficar extremamente especulativa. E isso pode roubar a força da nossa argumentação. Deem uma olhada nisso aqui. Ó. Existe uma crença, né, sobre... Não, tem assim, o cara fala que é um alívio conhecer a verdade de todos os estudos médicos que são aparentemente conflitantes. Aí ele dá alguns exemplos de povos que têm hábitos diferentes. Então ele fala assim, ó, isso envolvendo o álcool e gorduras, né, comidas gordurosas. Os japoneses comem muito pouca gordura e sofrem menos ataques cardíacos do que os britânicos ou americanos. Os franceses comem um monte de gordura e também sofrem menos ataques cardíacos do que esses dois povos. Os japoneses bebem muito pouco vinho tinto e sofrem menos ataques, como já tinha comparado antes. Os italianos bebem quantidades excessivas de vinho tinto e também sofrem menos ataques cardíacos do que os britânicos ou americanos. Os alemães tomam um monte de cerveja e comem salsicha e comida gorda e ainda assim sofrem menos ataques do que os britânicos ou americanos. Então a conclusão é, você pode comer e beber o que você gosta, o que você quiser, porque aparentemente falar inglês é aquilo que mata você. Então vejam que é uma anedota, né, mas para mim é um exemplo bastante claro de cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz essas associações. Né? Elas podem ser perigosas em ciência, e de novo, Samira, isso pode servir para teorias da conspiração, né? Associações de quem não está treinado para usar esse kit, que o Carl Sagan chamava de kit de detecção de bobagens, e acaba incluindo nas suas premissas
algumas afirmações que não são verdadeiras e uma premissa falsa pode invalidar toda uma argumentação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não cair nessas armadilhas. E aí, dentro dessa questão entre formas de associação de variáveis, né, num trabalho, tem dois problemas de lógica, dois sofismas, né, lógicos, onde a gente acaba enveredando por uma argumentação que nos leva a uma conclusão absurda ou errônea, que estão diretamente relacionados com a associação de variáveis. A primeira é chamada de post hoc ergo propter hoc, que seria depois disso, portanto, por causa disso, que acredita-se que esteja na raiz de muitas superstições, que basicamente é crer que alguma coisa que se sucede a outra guarda uma relação de causa e efeito com aquela outra. Seguramente a história de que, embora nós não saibamos a fonte original, a história de que passar embaixo de escada dá azar, alguém deve ter passado embaixo de escada, convenhamos que não é o lugar mais seguro do mundo, deve ter tomado uma lata de tinta na cabeça, o que é muito mais provável do que se a pessoa desse a volta por trás da escada, e daí surgiu essa ideia, né? Ou, esse exemplo que tem aqui é ótimo, né? O cara fala assim, ó, uma associação. Todo mundo que já foi para a Lua tinha comido frango antes. Isso é uma associação meio óbvia, porque a grande maioria das pessoas, particularmente se a gente considerar que a última missão tripulada à Lua foi de 1972, naquela época não existia tão fortemente essa questão do movimento vegano, né, dos vegetarianos, então a maioria das pessoas comia carne e frango sempre foi uma fonte muito disponível de proteína, porque eles crescem muito facilmente, né, com pouca comida em pouco tempo. Então, basicamente, todo mundo comia frango. Então, é lógico, se o grupo principal envolve todas as pessoas do planeta, e algumas, né, 30 e poucas, pisaram na Lua, essas seguramente comiam frango. Só que o que é que o outro conclui? O cara fala, meu Deus, então, se você come frango, isso faz você ir à Lua. É uma associação absurda. Certo? Baseada nessa máxima post hoc ergo propter hoc. Eu tomei o chá de uma plantinha que eu encontrei na calçada, porque um dia eu estava com dor de cabeça, tomei o chá e a dor de cabeça passou. Mas quais são as outras variáveis envolvidas? Você se hidratou, e se você tivesse tomado água, isso já serviria. Você dormiu depois que tomou o chá, e isso era só uma questão de privação do sono. A umidade melhorou ao longo do dia e era a falta de umidade que estava deixando dor de cabeça. Então, se você não isola essas variáveis, você não tem como afirmar categoricamente uma relação causal entre um evento e outro. E por que isso é importante? Porque em ciência, a gente tem que deixar muito claro que as variáveis foram isoladas, né? Então, tem uma máxima na ciência experimental que é uma variável por vez. Tudo mais permanecendo igual, se eu mudo A e A provoca uma mudança em B, que é o resultado de um determinado experimento, é o output da minha medida, isso significa que A e B estão correlacionados. Ou seja, A causa uma interferência em B, ainda que nesse momento eu não possa afirmar que A guarda uma relação causal com B. Tá? E a outra é... Quem foi que deu o exemplo aqui? Foi você, Samira? Alguém colocou... não, foi o Bruno. Tomei o café quente e passou o calor. Pois é. Alguém pode supor que tomar uma bebida quente num dia quente ajuda... Não faz sentido do ponto de vista termodinâmico, né? Mas... E a outra é evidência de ausência misturar-se com a ausência de evidência. Tá? Por exemplo, eu posso afirmar para vocês que eu nunca vi uma alienígena. Então, isso é uma ausência de evidência ou uma evidência de ausência? Uma evidência de ausência?
E aí, se eu chego à conclusão de que alienígenas não existem, agora é uma evidência de ausência, William. No primeiro caso, é uma ausência de evidência. Eu não tenho evidências De que alienígenas existe, existem, porque eu nunca encontrei um. Mas isso não me permite supor que eles não existem. Certo? A negação de alguma coisa em ciência, da ausência de algo em ciência, é um negócio meio complicado, né? Então, cuidado para não misturar essas coisas, né? Alguma coisa dizer assim, dizem que 1 em cada 7 pessoas do mundo é chinesa, 1 em cada 6. No entanto, eu conheço muito mais do que 6 pessoas e nenhum é chinês. Então, essa afirmação é mentirosa. David levantou a mão. Sim, professor, eu queria só complementar um pouco. Boa tarde a todos, entrei atrasado. Isso que o professor está a falar também acontece lá no meu laboratório, em que queremos fazer a análise ou a quantificação de minerais. Então, nós colocamos o que chamamos de padrão. O padrão pode me dizer a linha onde eu vou poder seguir e eu coloco a minha amostra para fazer analisar. Daí eu não consigo identificar ou quantificar um determinado elemento. Não significa que ele não existe. É porque eu coloquei um limite que não possibilitou que esse elemento seja ele quantificado, ou seja, percebível pelo equipamento para sua quantificação. Então, claro, não é que ele não existe. Ele existe sim. Isso ele que eu está dizer. Obrigado. Abaixo do limite de detecção do equipamento. Sim. Tanto é que equipamentos com sensibilidade diferente podem chegar a resultados diferentes. As pessoas costumam dar muita importância à marca de um equipamento, quando, na verdade, o mais importante seria, na sessão experimental, descrever a sensibilidade relativa do equipamento, não a que marca ele pertence. Equipamentos com a mesma sensibilidade tendem a chegar a resultados muito próximos, mesmo que as marcas sejam distintas. Ricardo? Outro exemplo disso aí que estamos falando é o tal do paradoxo de Fermi, que diz o seguinte: se os alienígenas existem, cadê eles? Se eles não existem, então o que faria, né, eles não existirem? Por que a gente surgiu? Só que não tem nenhuma relação, né, o fato dos alienígenas existirem com eles não visitar a gente. Então eles podem estar em qualquer outro lugar, separado por uma distância astronomicamente elevada, e não ter jeito de chegar nem ao sistema solar mais próximo, como é o nosso caso. Então, assim, para mim, isso é um exemplo de um paradoxo, não faz nem sentido ser um paradoxo, porque as duas ideias supostamente contrárias não guardam relação alguma uma com a outra. Claro. Tem muita relação com essa história do chinês. Se você fala assim, mas um sexto das pessoas da Terra são chineses, se eu distribuo eles aleatoriamente, por que não tem um chinês perto de mim? E, na verdade, não é essa pressuposição que eu estou fazendo, não faz sentido, né? Então pode ser por uma série de motivos, pode ser porque eles já vieram aqui e perceberam que não valia a pena, pode ser porque eles cresceram culturalmente de uma forma diferente da nossa, que a gente é muito curioso, né? Interessado em desbravar coisas novas, mas quem disse que a inteligência precisa necessariamente desbravar lugares novos? A gente é assim, a gente gosta de conhecer lugares novos, de visitar, estar em algum lugar onde ninguém nunca foi, é da natureza humana, mas isso não quer dizer que a gente pode supor que qualquer tipo de inteligência carrega em comum esses pré-requisitos. Então, é meio que antropogênica a ideia, né? Porque se a gente pudesse, a gente sair, então todo mundo tem que vir. Para mim é meio arrogante isso. Vamos seguir aqui. A gente está falando muito de relações, ainda não chegamos ao ponto de dizer, não, isso aqui é uma relação causal, mas pelo menos relações de interferência entre aquela grandeza que se controla e aquela grandeza que se mede, né? E existem muitas formas de expressar essa associação entre variáveis. Nós vamos, depois, quando a gente for falar de aspectos visuais da apresentação de trabalho científico, a gente vai se debruçar sobre isso com um pouquinho mais de cautela, mas eu peguei alguns subgrupos, né, bem genéricos aqui, então nós podemos, por exemplo, e isso fala muito sobre o tipo de associação que a gente apresenta como uma figura, diz muito sobre o tipo de relação que eu quero mostrar, tá? Essas coisas não surgem por acaso, não é assim, eu vou escolher um gráfico porque ele é bonito. Existe uma lógica por trás
de cada uma dessas figuras, gráficos, tabelas. Um gráfico desse tipo aqui é interessante para mostrar amostras populacionais que podem ser definidas dentro de intervalos, como, por exemplo, um histograma. Vamos pensar aqui, eu quero, esse primeiro gráfico aqui, eu quero demonstrar num gráfico desse tipo, qual é a porcentagem da população de pessoas mundo afora que já foi vacinada contra a Covid a partir de determinadas faixas etárias. Então, de 0 a 10, 10 a 20, cada uma dessas barras corresponderia, por exemplo, a uma faixa. É uma boa forma de se apresentar dados que levam em consideração populações, sejam de pessoas, de elementos, de átomos. O segundo tipo de figura, mostrado aqui à esquerda e acima, mostra uma relação entre duas grandezas que eu quero demonstrar que estão ligadas entre elas. Então aqui eu tenho, por exemplo, um parâmetro que eu acompanho, que pode ser, por exemplo, o tempo, pode ser temperatura, e aqui eu tenho dois sinais de variáveis em que, se eles se comportam dessa forma, provavelmente eu vou chegar à conclusão de que um interfere no outro. Tá? Além de tudo, tem uma outra característica importante nesse tipo de dado em que a linha é contínua. Significa que o número de pontos experimentais é tal que, visualmente, para mim, é mais interessante descrever como a grandeza varia com a variável independente a partir de uma linha do que de uma série de pontos. Então, isso aqui geralmente é usado para o que a gente chama de variáveis contínuas, expressão de variáveis contínuas. Esse gráfico aqui é usado para expressão de variáveis discretas ou aquelas em que o número de pontos experimentais é tal que eu não consigo ligá-los a partir de uma linha. Então, passar uma linha aqui poderia ser importante para uma guia visual para um eventual leitor, mas você tem que deixar claro, ou na legenda, ou na discussão que acompanha a figura, que aquilo que você está fazendo é uma regressão linear que não corresponde ao comportamento dos pontos experimentais. Se eu ligo esses pontos entre si através de uma linha, conceitualmente eu estou dizendo que eu sei qual é o valor do ponto que eu não medi, que está entre esse e esse, expresso pela linha que une os dois. E eu não medi. E às vezes, por exemplo, um comportamento aqui que parece relativamente complexo, quem disse que o próximo ponto entre esse e esse não pode ser uma coisa aqui em cima? Eu próprio já passei por experimentos em que você tem uma continuidade de uma determinada variável, e dentro de uma faixa muito estreita, a variável faz assim, ó, sobe e desce. E se por acaso eu não tiver pontos experimentais para ver essa subida, eu não posso fazer a ligação dessas bolinhas aqui. Exatamente, Bruno. Também não faz sentido. Aqui, ó, esse é o tipo de figura que é chamada de figura de aranha, que hoje em dia é mais comum quando a gente faz uma análise multidimensional. Então, eu estou interessado numa grandeza que pode sofrer interferência de múltiplas grandezas. Então, esse gráfico vai puxar para o lado em que, dentre aquelas variáveis independentes, aquela que mais se expressa na variável dependente. Eu também tenho um gráfico em forma de pizza, né, que geralmente é usado para expressar, por exemplo, frações, parcelas, porcentagens. E geralmente quando eu tenho uma pesquisa que envolve múltiplas respostas possíveis. Então talvez esse seja o tipo de figura de representação visual, não é exatamente um gráfico, que melhor se adeque sempre pensando naquela história que aqueles que estavam presentes ontem na aula de comunicação oral, uma figura ela tem que ser, ela guarda relação com o tipo de transmissão de informação quase que imediata que se vê num sinal de trânsito, né? A gente não pode gastar tempo demais para entender uma figura, pelo menos nos seus aspectos mais importantes, porque isso significa que a figura não foi bem pensada. E por último, isso aqui é mais comum nas áreas médicas, se o número é muito importante, por exemplo, se você vai definir
a dose letal que mata metade de uma população, você vai definir a dose de um medicamento a partir do qual os malefícios superam os benefícios, então esse número, geralmente expresso em, sei lá, decilitro por grama ou por miligrama, ele é muito específico, e aí você não pode se dar o luxo de expressar isso como uma tendência, como no caso de uma figura. Então, geralmente, na área médica, essa dependência de parâmetros ela é mostrada na forma de uma tabela. Então, quando o número for muito relevante para a pesquisa e não a tendência da variável de crescer, decrescer, se manter constante, é mais interessante usar a tabela. Quando a principal mensagem que você quer passar é a tendência e não o número, então, por exemplo, em físico-química é muito comum a gente usar técnicas de caracterização, desculpem, que tem um erro de mais ou menos 6, 7%. Então, nesse caso, não faz muito sentido me ater ao número. É mais interessante ver a tendência. E aí uma figura como essa aqui ou essa já expressa aquele comportamento que eu quero demonstrar. Ok? Mas a gente vai voltar e discutir com um nível maior de detalhes. Então, Samir, isso é uma coisa que é bem recente, assim, esses gráficos na forma de teia, mas já existem algumas plataformas, como, por exemplo, um dia desse eu entrei numa plataforma que a CAPES, inclusive, tem um acordo para mostrar a distribuição de programas de pós-graduação pelo Brasil dentro de uma determinada área. Então, uma das coisas que pode estar ali é o seguinte: cada linha dessas corresponde a uma nota do programa, 7, 5, 6, e aí a outra, o que liga os pontos e define o quanto esse vetor cresce, é a região do país aonde esse curso está. E aí quando você olha o gráfico, claramente você vê que existe uma tendência muito grande de que os cursos nota 6 e 7, os mais consolidados, estejam nas regiões sul e sudeste. Enquanto que os notas de nota mais baixa estão como sempre, né? Como qualquer outro parâmetro que a gente avalie, renda per capita, IDH, qualidade de vida, norte, nordeste e centro-oeste ficam abaixo do sul e do sudeste. Tá? Então, ó, eu peguei um exemplo ontem que eu resolvi trazer para a aula de hoje, me inspirou para vocês verem como, mesmo quando a gente pega exemplos um pouco mais complexos, como, por exemplo, a análise de uma série espectral. Né? Isso aqui, basicamente, são espectros dentro da região do infravermelho do acompanhamento de uma determinada reação química. Tá? Então, nós temos bandas, claramente, nós temos bandas que apontam em ambos os sentidos, né? Então, tem coisas que estão sendo consumidas para que outras coisas se formem, mas a apresentação desse conjunto, através desse gráfico, ela não permite com que o leitor a entenda no ato. E mesmo que você declare, eu comecei lá nos espectros onde a linha está reta, mas aqui no final o número de dados experimentais é tal que ou eu diminuo esses dados ou eu arranjo uma forma de espaçá-los para que o leitor possa acompanhar a sequência com que esses dados foram obtidos. Dessa forma, esses dados que têm mais características de banda, fica muito complicado de um eventual interlocutor entender o que está acontecendo com o sistema. Se eu pego esse mesmo conjunto de dados e agora o expresso dessa forma, num gráfico tridimensional, fica muito mais simples de ver. Tá? Embora a gente não vá discutir o que significam essas bandas flutuantes, mas seguramente fica qualquer coisa que eu fale para vocês aqui que envolva, por exemplo, eventualmente um mecanismo de reação, porque eu sei que uma banda pertence a um determinado grupo funcional e aquela fez surgir uma outra, é mais fácil que vocês concordem comigo e que entendam a figura no ato só pelo fato da forma como o dado está apresentado. E eu garanto para vocês, é o mesmo dado. Tá? Vocês podem, inclusive, perceber aqui, ó, no finalzinho, que essas curvas são essas. Ó. Só estão expressas de uma outra forma. Então, uma parte importante da pesquisa experimental é gastar um tempo para ver como aquele dado pode ser apresentado da melhor forma, da forma mais clara possível, e quais são os elementos essenciais para que o leitor concorde com a gente. Muitas vezes nós temos uma infinidade de técnicas de caracterização e eu acho que é até uma questão de
fazer valer a pena, já que o esforço foi tanto, já que eu tive que mandar a amostra para meio mundo para conseguir as técnicas que eu queria, eu quero mostrar todas elas no meu artigo, na minha tese. E não precisa, gente. O que você precisa é estar seguro das afirmações que faz, a partir de dados que você coletou. Tá? Mas a figura, ou o conjunto de figuras que vai no artigo, tem que ser o mínimo necessário para, de novo, estabelecer uma discussão coerente, que o leitor entenda as razões pelas quais você chegou a determinadas conclusões. É só isso. Na introdução, também. É só isso. A gente costuma colocar um monte de coisa aí. Ah, eu vou falar de nanopartícula e começo definindo o que é nanotecnologia, que a dimensão nano é 10 a menos 9, pelo menos uma das dimensões. Tem uma série de coisas que ou são irrelevantes ou são de conhecimento comum. Então a gente não precisa colocar tudo lá. Tá bom, José? Se não der, você sabe que o vídeo vai ficar gravado, tá? Ok, gente? Então vamos seguir aqui. Eu tinha falado de relações de interferência ou associação de uma grandeza com outra, mas uma vez que a gente assume uma relação causal, que para os químicos é particularmente comum, né? Quando a gente quer demonstrar, por exemplo, mecanismo de reação em estudos de cinética, supor uma relação causal para que a gente conquiste a plateia, no caso o leitor, esse mecanismo geralmente ele deve ser demonstrado. Então, nós temos uma série de estudos que, por conta da complexidade envolvida, quando você não consegue demonstrar que A causa B, você fala que A interfere em B. Ainda que uma relação causal possa ser aventada, a gente não pode bater o martelo se a gente não tem condições de demonstrar o mecanismo pelo qual as causas causam os efeitos. Ok? Eu vou pegar um exemplo aqui, e aí eu preciso dar um pouco de novo, eu vou ter que dar um pouco de contexto para vocês. Uma das coisas que o meu grupo de pesquisa faz é promover certas reações químicas, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma moléculazinha representada aqui, está bem pequenininha, né? Eu podia ter ampliado essa figura, usei mal o espaço. E ela gera outras, tá? E aí, inclusive, aqueles espectros que eu mostrei para vocês, eles são fruto do acompanhamento desse tipo de reação. Eu acompanhei isso a partir do uso da espectroscopia vibracional, ou seja, infravermelho, só que em condições muito específicas. Em vez de fazer um experimento de transmissão, em que a amostra está num determinado ponto entre a luz que incide e a luz que é transmitida, e o que é absorvido vai aparecer como uma diferença de sinal, eu uso as minhas superfícies de reação como superfícies refletoras. Então, esses experimentos são conhecidos como experimentos de reflexão externa, tá? Porque está externa a amostra. Então, o feixe, ele atravessa um prisma, uma janela óptica, que não absorve o infravermelho. A reação está acontecendo nessa faixinha azul aqui, ó, muito estreita entre o ambiente reacional e a janela. Então, se eu, por exemplo, aplico um potencial elétrico aqui e favoreço a ocorrência de certas reações, essas espécies vão sendo convertidas e vão se acumulando neste ambiente reacional com o passar do tempo, e as bandas características vão aparecendo. Então, por isso, os espectros costumam apresentar certas bandas com o passar do tempo. Tá? Bom, sabedores disso, há alguns anos eu me deparei com um resultado, no mínimo, curioso. Eu estava trabalhando em meio alcalino, então vejam que aqui eu estou trabalhando com 0,1 mol por litro de KOH, e os químicos, eu não sei se os físicos sabem bem disso, mas para os químicos é bastante evidente que CO2 não é uma espécie química estável em ambiente alcalino. Vira carbonato. Tá? E aí, com esses experimentos, eu via que em determinado ponto, depois de iniciada a reação, primeiro surgiu uma banda de carbonato aqui bem característica, tá? E à medida que a reação avançava, a banda desaparecia e dava lugar a uma banda de CO2. Aí, de novo, é aquela história, detectar metano
numa atmosfera tão oxidante quanto o planeta Terra, implica que o metano está sendo produzido continuamente. Senão, não existiria metano. Exatamente, Bruno. O que você viu é... Então, vejam, o fato de que tinha CO2 lá indicava não só que o CO2 era produzido, como de fato é, pela via química que me interessava, mas que o meio alcalino não estava funcionando. Então eu discuti isso com alguns colegas que eram espectroscopistas mais, digamos assim, mais experientes do que eu, que já tinham trabalhado com muito mais coisa, e todo mundo falava, cara, não é para ser. Tudo que eu conheço de química me leva a crer que tem algum problema com esse experimento. E aí eu fui. Isso era um trabalho de doutorado de um aluno meu. Então a gente precisava, o cara precisava de ganhar o pão, de publicar o artigo, e a gente se debruçou sobre isso durante muito tempo. Fuça na literatura, ver quais são as vias envolvidas. E aqui, ó, para os não químicos, não se preocupem muito com isso, tá? Mas eu só queria chamar a atenção para essas 3 figurinhas aqui, ó. OH-, que é o parceiro reacional que já está lá presente, e isso aqui é a molécula que eu estou querendo oxidar. Tem uma delas, que é a que gera carbonato, que está aqui embaixo, ela é a que mais consome hidroxila. Vocês estão vendo? Que para cada molécula dessa aqui, que na verdade isso aqui é o glicerol, né? 1,2,3-propanotriol. Cada molécula dessa que vira carbonato consome 20 íons OH-, enquanto que outras vias consomem menos. Então a gente partiu da seguinte suposição. Ora, o que pode estar acontecendo é, como aquele meio reacional com que eu trabalho, imaginem que isso aqui é o meio reacional e isso aqui é a janela ótica. Eu estou pressionando um contra o outro. Significa que aquela camadinha de líquido onde a reação vai acontecer, ela é da ordem de alguns micrômetros, é muito fininha. Então o volume expresso naquela camada é muito pequeno, o que significa dizer que o número de hidroxilas dentro daquele 0,1 que eu estou supondo naquele volume é pequenininho. Então se eu tenho uma reação que consome muita, na verdade eu posso estar vendo CO2 porque eu acabei com todas as hidroxilas. E aí o álcool vai começar a reagir com água e em vez de gerar H2O como produto da reação, ele gera próton. Os físicos não gostam que eu fale de próton, né? H3O+, tá? E isso vai acidificar ainda mais o meio. Então eu tenho uma reação que meio que se autoalimenta. Mas essa é uma hipótese que eu e o Ricardo chegamos à conclusão de que era interessante. Mas como diria o bom e velho Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então se eu estou trabalhando com algo que está completamente fora daquilo que é esperado, eu preciso me cercar de prova e contraprova para demonstrar que aquele é o mecanismo pelo qual aquela característica incomum opera. O que é que nós fizemos? Bom, esse era o resultado original, tá? Expresso de novo aqui, com o CO2 aparecendo. Então a gente brincou com 2 coisas. Bom, em vez de colocar o álcool, porque o álcool, assim, como ele está dissolvido em água, ele vai ficar continuamente, se eu tenho um álcool que é consumido, ele volta e a população pode ser repovoada no meio reacional. Então uma coisa que eu podia fazer é usar uma outra molécula que também fosse capaz de consumir as hidroxilas, mas que não ficasse lá. Uma vez que ela se oxida, ela sai do meio reacional como um gás. E aí eu não teria esse ciclo de realimentação. Então a gente testou o CO, que é uma molécula análoga ao glicerol, que tem muitos grupos CO, mas é uma molécula menorzinha. E vejam o que acontece. Quando eu coloco uma monocamada, ou seja, eu entupo a minha superfície com CO, mas o CO não repovoa a superfície depois que ele sai oxidado, eu não tenho CO2. E aí isso reforça a nossa ideia, porque aí o que a gente pensou? Bom, nesse caso, a gente fez as contas, tá? Eu não estou trazendo isso aqui para vocês, mas a gente fez as contas em quantos mols de molécula estariam envolvidos nessa superfície, e a gente chegou à conclusão de que nesse caso eu não tinha molécula suficiente para consumir toda a hidroxila que estava lá originalmente presente. E qual foi o outro ponto? Em vez de mexer com a molécula que se oxida e consome a hidroxila, outra coisa que eu podia fazer é aumentar a concentração de hidroxila. Então a gente fez a contraprova, digamos assim,
usando exatamente a mesma concentração do álcool, mas agora aumentando em uma ordem de magnitude a concentração de KOH, ou seja, o número de hidroxilas. E, de novo, a banda de CO2 desapareceu. Então, com isso, a gente foi capaz de demonstrar, inclusive, só com essa observação, então esse nem era o propósito original da pesquisa, mas só com essa observação, a gente demonstrou que os volumes muito pequenos utilizados no tipo de reflexão que nós estudamos, tem que ser analisados com um certo cuidado, porque eles podem gerar artefatos químicos pelo fato de que as concentrações são pequenininhas, então a gente tem que ajustar sempre as concentrações para não chegar a resultados que aparentemente seriam absurdos. Tá? Então lembrem-se disso. Se a gente propõe um mecanismo, a gente tem que estar muito seguro do ponto de vista experimental, muito bem resguardado a partir de uma série de observações independentes, né, com técnicas diferentes, para que a gente possa afirmar certas coisas, tá? E aí que um outro aspecto, eu vou tentar resolver isso aqui, sei lá, em 15 minutos, que eu acho que eu estou me estendendo bastante hoje, porque eu preciso dar um tempo e ingressar na próxima aula, que é uma coisa que está muito clara para a gente, é que um cientista trabalha com conceitos, ou seja, com ideias, muitas vezes preconcebidas, e aqueles elementos com os quais ele opera no laboratório, a gente está chamando aqui de parâmetros, tá? E cuidado com isso, porque muitas vezes essa diferença não é tão óbvia. Vocês querem ver que conceitos e parâmetros às vezes podem se misturar? Se eu pedisse para vocês aqui diferenciar conceitos e parâmetros desses elementos que aparecem aí embaixo, velocidade, pH, bem-estar e crescimento. Quem que é conceito aí? O bem-estar e o crescimento é conceito? O Bruno acha que é bem-estar e crescimento. Então o pH e a velocidade seriam parâmetros, né? Isso. Alguém tem uma ideia diferente? Professor, acho que eu vou falar abobrinha, mas acho que velocidade pode ser também um conceito, porque é uma relação de dois parâmetros, né? De posição e tempo. Né? Então já chegamos à conclusão, a partir da ideia do Tiago aí, que a velocidade também seria um conceito. Na verdade, nós temos 3 ideias e uma coisa que a gente mede, é isso? Qual é a relação que velocidade... Não te ouvi, Leide. Vi você escrevendo aí, mas eu não estou te ouvindo, não. Mas se você quiser, você manda aí Manda no chat que a gente acompanha. Era a respeito disso? Bem-estar e crescimento são conceitos, tá? Mas, vejam que velocidade e crescimento guardam uma relação importante entre eles, que ambos são taxas. Crescimento é uma derivada, não é? A gente pode medir o volume de um objeto ou de um organismo, a gente pode medir as suas dimensões lineares e acompanhar isso, por exemplo, em função do tempo. E crescimento só faz sentido se a gente mede um sistema que evolui no tempo. Então é uma derivada. E velocidade também é uma derivada. No sentido puro, a gente usa velocidade para reações químicas também, mas no sentido puro, estritamente da mecânica, seria deslocamento em função do tempo. Mas mesmo que a gente pense em reações químicas, seria consumo, ou seja, concentração de uma espécie no meio, pode ser um reagente, um intermediário, um produto, em função, de novo, do tempo. Então, lembrem-se que o cálculo diferencial foi inventado por um sujeitinho chamado Isaac Newton. Derivadas não são coisas que acontecem na natureza. Derivadas são a nossa interpretação para
explicar fenômenos naturais. Tá? O crescimento é um conceito, assim como a velocidade é um conceito, assim como o bem-estar é um conceito, certo? Que inclusive é completamente subjetivo. Algumas pessoas podem se sentir bem em determinadas condições, por exemplo, no alto de uma montanha russa, enquanto outras podem não se sentir tão bem assim. Algumas pessoas podem se sentir bem num show de rock, outras nem tanto. Eu, particularmente, não me sentiria bem num show sertanejo, mas algumas pessoas adoram. E vejam como as coisas são enganosas. Para os químicos e para os físicos também, a gente lida tanto com o pH que parece que é um parâmetro. Até porque a gente tem um pH-metro. O pH não é um parâmetro, gente. Vocês lembram da definição do pH? Menos log da concentração de H3O+. Ou seja, o pH é uma ideia. Certo? A gente lida tão rotineiramente com essa ideia, a gente tem equipamentos que convertem uma grandeza que se pode medir, que também é um conceito, concentração. Mas nós temos um processador ali que faz a conta para a gente, o pH é alcalino, é ácido, mas é uma ideia. Então, na verdade, ali, todos os parâmetros que aparecem ali são conceitos. Ricardo. No caso do pH, quando você não consegue, inclusive quando você não consegue medir diretamente, você pode estimá-lo. Assim como a velocidade, se você não consegue medir ela diretamente, você consegue pelo menos ter, às vezes com os dados disponíveis, vamos dizer, uma aproximação boa, ou uma interpolação. Você fala, não, tem que estar aqui nessa faixa, você não sabe quanto que é, por exemplo. Exatamente. Mas a ideia é outra, Ricardo, é que a gente meio que confunde o fato de que a gente pode exprimir em números uma determinada grandeza, e às vezes essa grandeza é uma ideia ainda assim, ela não é um parâmetro puro. Leidiane. Me ouve agora? Sim. Então, acho que acabou de responder, porque a minha, por exemplo, pelo menos lá onde eu trabalho, pH é considerado um parâmetro, então não seria dual, porque eu não entendi bem a diferença, porque eu pensei isso também, que como se pode medir, porque assim, você mede a quantidade de H+, não mede? Mede. Então, não é um parâmetro. Mas só que você aplica... Me diga uma coisa, você já viu um logaritmo andando por aí, não? Não. Logaritmos não existem na natureza. Então a gente faz a gente pega um parâmetro e a gente aplica uma lógica matemática que só existe na nossa cabeça sobre esse parâmetro para gerar um parâmetro que numericamente é mais fácil trabalhar do que com 10 a menos alguma coisa. Então é melhor trabalhar com um número que vai de 0 a 14. Mas é uma ideia. E a concentração é um parâmetro? Tanto não é que você pode definir concentração de várias formas, né? Molar, molal, equivalente, normal. Certo. É aquilo que eu estou falando. A gente se acostuma a trabalhar com variáveis no nosso dia a dia, elas se tornam tão corriqueiras que a gente acha que aquilo existe, mas na verdade é uma ideia. Alguém falou aqui no... Então, todo conceito que deriva da matemática, até contar elementos, é uma abstração, né? Porque você não vai ver também um número... O que você vê, bom, se eu faço assim, você fala, são 3 dedos. Mas essa é uma abstração. Certo? O número 3 não está por aí. A gente arranjou uma forma de expressar a ideia de quantidade sobre elementos que estão expostos na natureza. Mas toda a matemática é abstrata. Agora tem uma filinha aí, o Bruno Braga e depois o Tiago. Bruno? Foi sem querer? Opa, professor. Fala. É que eu pensei no parâmetro como sendo qualquer coisa que você consegue manipular de forma a setar um valor, ou um tipo, alguma coisa assim. No caso desse exemplo aí, o bem-estar eu acho que não caberia. Então, para mim, ele não seria Claro, você não parâmetro. consegue setar, sim.
Cara, isso é uma outra forma de dialogar com essa dualidade que é muito interessante e você vai ver por que depois, quando a gente for falar da sessão experimental. E por que é que, assim, embora muitos parâmetros, por exemplo, a velocidade, a velocidade de um trajeto, de um objeto, você pode setar a priori, antes de começar o experimento. O pH, você pode fazer uma prática de química e, inclusive, controlar o pH, certo? Então, são grandezas que são passíveis de controle. Mas você vai ver que na hora que a gente vai expressar isso no artigo, é interessante que a ideia do parâmetro esteja em certos lugares e não em outros. Você vai ver por quê. Então, só para resumir essa discussão que a gente fez nesse slide, que já se estendeu bastante, então, geralmente os conceitos, o que eu estou chamando de conceito aqui é uma variável teórica. Então, voltando ao slide anterior, a gente podia perfeitamente dizer que a única variável ali que é só uma ideia, que a gente não consegue operar sobre ela, é o bem-estar, como o Bruno falou. Enquanto que parâmetros seriam variáveis operacionais, certo? Então a coisa parece meio dúbia, mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. O ano é um conceito, né? Mas eu posso estabelecer intervalos de tempo a partir dos quais eu obtenho um certo dado de interesse. Então, aqui nós temos uma imprecisão muito grande, né, nessa faixa de cinza, mas só para ficar na questão da mudança climática, aqui tem um dado que eu tirei de um trabalho que mostra como varia a concentração de CO2 na atmosfera do planeta Terra, como tem variado ao longo de um período aí que compreende mais de um século. Então, mesmo que nós tenhamos ideias, o ano é uma convenção, né? Se eu consigo expressar essa ideia numericamente, para mim pode ser interessante que essa ideia apareça numa figura. Já medir, por exemplo, bem-estar, como é que alguém pode imaginar medir bem-estar? Pois é, mas a gente está falando do início do século XIX, né? Então ali podia ser qualquer coisa. Alguém pode dizer assim, professor, eu consigo pensar numa coisa, porque eu sei que tem certas substâncias como oxitocina e dopamina que estão associadas à sensação de felicidade, bem-estar. Então, eu podia arranjar um jeito de medir a concentração no sangue de um indivíduo exposto, por exemplo, a uma condição na qual ele foi muito feliz e depois a uma condição na qual ele é neutro e depois a uma condição na qual ele está estressado. Dá para fazer. A questão aqui é separar o que é a ideia, porque as pessoas que não têm a nossa formação específica, e mesmo aquelas que não têm nenhuma formação científica, vão trabalhar muito melhor, vão operar muito melhor com a ideia do que com o parâmetro. Bruno, de novo, fala aí. Mas, professor, nesse caso que você falou, o bem-estar ele continuaria sendo um conceito, porque o parâmetro seria a concentração lá da dopamina. Claro, e aí nós fazemos uma inferência. Mas se você consegue guardar a relação, você pode dizer que, baseando-se na resposta da pessoa, que é completamente subjetivo, e atrelando essa resposta, se você consegue estabelecer uma relação de interferência entre o número de vezes que a pessoa falou, não, eu me sinto bem, ou eu me sinto normal, ou eu me sinto mal, com algum parâmetro mensurável, você pode pensar numa forma de, a princípio, setar o sistema, como você falou. Esse não é o ponto da discussão. Tá? O ponto é que a expressão dessas dependências é sempre mais fácil se a gente trabalha com a ideia do que se a gente trabalha com um parâmetro mais duro. Dê uma olhada nisso aqui. Eu peguei um exemplo. Aí é uma coisa que tem diretamente relação com coisas que eu faço no laboratório. Eu digo para vocês assim, o excesso superficial de etanol como resultado de uma via paralela de oxidação de etanol provoca o efeito de envenenamento catalítico. Para a maioria vai ser meio confuso isso.
facilita se eu disser isso aqui, ó. Altas concentrações do subproduto acetaldeído, que é o mesmo etanol, mas muita gente conhece mais como acetaldeído, inibem a oxidação de etanol. Pode estar obscuro para alguém, mas eu garanto que a segunda afirmação é perceptível para um maior número de pessoas do que a primeira. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Efeito das taxas de cortisol no funcionamento das células tipo beta do pâncreas em indivíduos idosos. Difícil de entender exatamente. Taxa de cortisol a gente sabe que está associada a estresse, né? Se vocês não souberem que existe uma ideia, que é basicamente uma forma de diagnosticar o diabetes, que tem a ver com essa célula específica, que é capaz de sintetizar a insulina, a grande maioria de nós não saberia do que o estudo trata. Agora vejam, quando a gente trabalha com os mesmos parâmetros, mas expressos na forma de conceitos. Estresse, todo mundo sabe o que é, diabetes, todo mundo já ouviu falar, e além de tudo eu tirei o indivíduos dali, é um exemplo de que a gente pode economizar a palavra, porque os idosos são um subconjunto dos indivíduos. Então não tem para que eu colocar essa palavra lá. Todos os idosos são indivíduos. Não existe um idoso que seja um agrupamento de indivíduos ou uma entidade supra-individual. Todos são indivíduos. Então não faz sentido colocar um indivíduos ali. Tá? E aí uma última coisa que eu queria comentar com vocês era as variáveis. Não, gente, já são 15h07. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu vou deixar isso para comentar a partir daqui na próxima aula. Eu tinha mais alguns slides, mas eu acho que a gente pode abreviar a nossa aula por aqui. Eu vou parar a gravação.